Olá pessoal, graças a Deus, né? Mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos juntos, aprendendo de Deus, aprendendo da sua palavra. O verso para hoje está lá em Provérbios, capítulo 16, o versículo 3. Consagra ao Senhor todos os seus projetos, e assim os seus planos serão bem-sucedidos. Ou em outras versões, consagra ao Senhor todos os teus negócios, e os seus planos serão bem-sucedidos. Hoje é segunda-feira, né? E é muito comum as pessoas, quando chega segunda-feira, já amanhecerem cansados, desanimados, pensando em chegar sexta-feira, pensando logo em romper a semana para que chegue a sexta-feira, porque na cabeça deles a alegria, a realização se dá no período de descanso, né? No final de semana, onde ele descansa, onde ele aproveita. Não tem o compromisso de acordar cedo, de estar ao trabalho, ter aquele compromisso diário. E isso é algo muito errado à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos incentiva a clamar pelo trabalho, a trabalhar, até porque, como nós falamos há poucos dias atrás, lá nas lições do jardim, essa questão do trabalho árduo, né, do suor do seu rosto, comerás o seu pão, é uma consequência de um erro lá atrás. Então, ela não vem apenas como uma condenação, apenas como um castigo. Ela vem para nós podermos nos aperfeiçoar como seres humanos, para que nós tenhamos consciência do nosso erro, do erro do nosso passado, e possamos construir de uma forma melhor a nossa vida presente e futura. Então aqui o sábio Salomão vai dizendo que tem um propósito no trabalho, né? Mas nós temos que deixar esse propósito ser consagrado ele diante de Deus, ser consagrado diante do Senhor. Então não importa o que você faz, se você é um operário fabril, se você é de chão de fábrica, se você é um operário braçal da construção civil, ou se você trabalha de sol a sol numa lavoura, ou se você trabalha em serviços altamente perigosos, como serviço de policiais e outros. Isso não importa, desde que você consagre isso diante de Deus, desde que você coloque isso diante de Deus, para que os seus planos, seus projetos sejam bem-sucedidos. Agora, existe um detalhe aqui que se deixa passar por muitos, né? Deus, ele sempre vai falar isso, a gente vê muito isso em Provérbios, vê também em Eclesiastes, a respeito de Deus abençoar os projetos, os planos serem bem-sucedidos. No próprio Salmos, né, vai falar algumas vezes a respeito disso, e nós deixamos passar de lado essa questão de ter projetos. Como é que Deus vai abençoar um projeto que não existe, né? Eu me recordo, há uns anos atrás, quando eu assessorava lá em Brasília, e era muito comum, a gente fazia projetos para as prefeituras e trabalhava com alguns ministérios que tem verbas. Para quem não conhece isso, não sabe bem como funciona, mas só para entender assim, bem rápido, existe uma coisa chamada orçamento. Todo canto aqui em Portugal está até essa briga do orçamento de não acontecer, e lá no Brasil também tem os orçamentos, são votados ao final do ano para o próximo ano. E esses orçamentos, quando são votados, eles alocam dinheiro para determinados setores. Por exemplo, vai X bilhões para a saúde, X bilhões para a educação, X bilhões para a segurança e tal. Então esse dinheiro é um dinheiro que sai da União, ou seja, sai do governo federal, e vai para poder ser gasto, aplicado onde vivem as pessoas, que são dos municípios. Só que para isso ser efetivo, ou seja, para ser efetivo, ele precisa de projetos. E é muito comum a gente ver, eu trabalhei nisso com uns 3 anos consecutivos, a gente via municípios que estavam passando dificuldades e tinham verbas que poderiam ser alocadas para esses municípios e não eram alocadas porque não tinham projetos, né? Eu me recordo de uma reunião que nós tivemos, à época o ministro, que era o ministro que virou depois o Ministério das Cidades, o Mercadante, o Aloysio Mercadante está no Brasil, e nessa reunião ele falando que estavam voltando aos cofres do governo 50 bilhões, porque não tinham projetos que pudessem fazer com que esse dinheiro saísse do federal e fosse para as autarquias municipais, né? Então, por falta de projetos. E isso não é diferente na nossa vida.
Quantas pessoas são fracassadas, ou a bênção que era dele, o recurso que era para ser dele, volta para Deus, ou seja, volta para a origem, porque ele não tinha projeto. Então, o conselho para hoje, segunda-feira, você que está iniciando sua semana, é esse: tenha projeto. Faça um projeto para a sua semana. Faça, olha, essa semana eu vou projetar de ler 50 páginas de um livro, 10 páginas por dia, ou menos, vai, você não tem costume de ler, faça, vou ler 10 páginas, 2 páginas por dia de um determinado livro, e faça o projeto, pegue o livro, põe diante de você no lugar que você vai ver. Se você gosta de ler no banheiro, deixa ele no banheiro. Se você gosta de ler na sua cama, põe ele na sua cabeceira, mas deixa esse livro a ponto para você entender o projeto. Faça um projeto, consagre ele diante de Deus, e certamente você vai ser vitorioso. Então, aqui Salomão ele nos dá essa lição, que nós tenhamos projetos, e que esses projetos sejam para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, né? E Deus só vai dar sucesso, só vai dar fazer ter bom êxito, que os nossos planos sejam bem-sucedidos, se nós realmente os tivermos. Não adianta nada você acordar na segunda-feira, ficar pensando na sexta, e dormir e acordar terça, dormir e acordar quarta, dormir e acordar quinta, para poder acordar na sexta-feira e pensar em fazer alguma coisa no seu final de semana. Tenha projetos e ponha ele diante do Senhor, e certamente todos eles serão bem-sucedidos. Então é assim: se você quiser ter sucesso na vida, se você quiser ter êxito na vida, se você quiser crescer tanto profissional como material, intelectualmente, você tem que ter projetos e aplicar nesses projetos. Com a aplicação desses projetos, com certeza você vai ter uma vida muito melhor. Então esse é o conselho para hoje: tenha projetos, coloque-os diante de Deus, e assim você verá seus planos bem-sucedidos. Forte abraço, fique com Deus.